Olá, Libra! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Emanuel Velasque e esta é a sua leitura de tarô para esta semana. Libra, inicialmente farei uma leitura sobre trabalho, na sequência farei uma leitura sobre relacionamentos e Libra, vamos ver aqui as primeiras cartas da sua leitura. Como primeira carta, Libra, nós temos aqui a energia do louco. Como segunda carta, temos a energia do Papa. Como terceira carta, nós temos a energia da sacerdotisa. Respira fundo, concentra, deixa a energia fluir. Vamos ver mais cartas, mais orientações, mais previsões para esta semana. E claro, Libra, respira fundo, concentra, deixa a energia fluir. Vamos ver aqui como primeira carta complementar, desvirou aqui um 2 de copas. Como segunda carta complementar, nós temos aqui a energia. Atenção, Libra, nós temos a energia da Rainha de Espadas. Como carta número 3 complementar, nós temos um 7 de copas. E como última carta da leitura, nós temos aqui um As de Paus. Uma semana muito interessante, tá, Libra? Uma semana muito aberta, na verdade. Mas com algumas observações, alguns cuidados, algumas advertências muito importantes para esta semana também. E claro, vou iniciar a leitura falando sobre trabalho. Na sequência, falo sobre relacionamentos, tanto para os solteiros quanto para quem está namorando, noivo e casado. No trabalho, olha só, muita atenção. A questão do trabalho, a questão energética é uma motivação a mudanças nessa semana, tá? Inclusive, essas mudanças, você vai sentir uma inspiração para mudar ou para fazer algum tipo de alteração no seu trabalho. Então, esta é uma fortíssima tendência para esta semana. Depois vem a orientação, tá bom? Só estou explicando para você o que você vai sentir, o que você vai experimentar, vai vivenciar nesta semana. Então tem a ver com alguém que se aproxima de você no trabalho. Aqui é uma conexão boa, positiva, alguém que ajuda, alguém que pede ajuda, alguém que está do lado, alguém que está incentivando, alguém que pode estar influenciando você na tomada de decisões. Bastante atenção com essa área de tomada de decisões, tá? Com essas influências, né? Às vezes os colegas ficam falando, é melhor fazer isso, é melhor a gente fazer aquilo, e começa a criar ali uma egrégora de motivação, de vamos fazer a mudança, e na hora da mudança não sai lá como tinha planejado, tá bom? Por quê? Porque faltou planejamento, olha, foram pela emoção. Então nesta semana, Libra, uma forte tendência a agir pela emoção. E agora vem a orientação. Não haja, não faça as coisas, não tome atitudes por emoção. A leitura está falando para você ponderar, para você hesitar, para você reavaliar, para você estruturar melhor os pensamentos, as ações e as atitudes. E claro que isso reflete nas decisões. Então aqui, ó, o As de Paus, ele fala muito sobre a tomada de decisão por razão e não por emoção. Agora, quando a gente tem essa combinação de louco com 2 de copas, é porque existe uma influência do ambiente, do lugar, das pessoas, que começa a criar a egrégora. É exatamente assim, todo mundo começa a falar, um fala uma coisa, o outro fala outra, e vai se criando ali uma verdade, e você toma isso como uma verdade absoluta, e de repente você vai lá e fala, vai lá e se expõe, vai lá e pega toda aquela opinião de todo mundo e expõe para alguém. Então isso está muito forte aqui, inclusive pessoas influenciando você no trabalho. De alguma forma influenciando tanto positivamente quanto negativamente. Por isso a atenção nesse tipo de energia. E aí vem a carta da sacerdotisa. A sacerdotisa fala sobre ponderar, sobre colocar numa balança, pensar, raciocinar, ver se realmente isso é isso mesmo. Ver se você não está se deixando levar pelas emoções, se deixando levar pelas pessoas. Quantas vezes as pessoas tomam atitudes baseadas na opinião delas, claro, mas por causa de uma motivação externa. Então o ambiente de trabalho nessa semana vai estar influenciando muito você. Se você é empreendedor, empreendedora, pode ser alguma coisa das redes sociais, eu sempre falo sobre isso. Tá vendo olhou 1, 2, 3 perfis e tomou uma decisão. Pode ser uma decisão muito equivocada, como pode ser uma decisão muito assertiva. Vai depender o quê? Da análise antes da tomada de decisão. Então a leitura não é uma leitura fechada, não é uma leitura problemática, não é uma leitura que está dizendo, olha, vai ter problemas nessa semana. Bem pelo contrário, está avisando você como evitar os problemas, que é justamente não agindo por emoção, não agindo por influência de outras pessoas, não agindo porque outras pessoas também fizeram isso. Mas aquela pessoa fez, aquela pessoa também fez, aquela pessoa também chegou a minha vez, agora eu vou fazer igual.
Calma, pensa, reflete, vê se é isso mesmo. É isso que é a sacerdotisa com as de paus. Então haja por razão e não por emoção. Tem uma grande diferença no comportamento, nas palavras, na intensidade. Então realmente aqui, sacerdotisa é aquele momento de hesitação. Hesita, para um pouquinho, pensa, não dá a resposta de prontidão. Eu vou dar uma pensada, vou tomar um café, depois eu volto e penso sobre isso. Se for redes sociais, redobre a sua atenção. Depois de feito, é muito difícil de ser desfeito. O que a gente publica nas redes sociais, alguém tira print, ficou, já era, foi, já foi. Mesmo que você apague e tente recuperar, já foi feito. Lembrando, são caminhos abertos nessa semana, mas haja sempre pela razão. Você tem algum movimento para o Dia dos Namorados? Você está fazendo alguma campanha, algum serviço, algum produto, alguma promoção? Excelente, mas estrategie isso da forma correta para que você tenha resultados da forma correta. Não basta simplesmente publicar e aguardar as pessoas chegarem. Se você publica na hora errada, do jeito errado, de novo, eu estou falando sobre comunicação. Se a comunicação for equivocada, se a comunicação for errada, você não tem o resultado. Então a diferença de falar nas redes sociais publicando algo que é uma comunicação não verbal e falar, se expressar no ambiente de trabalho, o resultado ele é semelhante, será positivo ou será negativo. E se você agir por emoção, talvez você não tenha o resultado que você estava buscando. Agora, se você agir por razão, pensar, estrategiar, reformular, lapidar esse pensamento, essa vontade e estruturar isso de uma forma mais segura, aí sim. Por quê? Para quem estuda tarô sabe, tá bom? Tá vendo essa mãozinha que tem aqui no as, de paus? Essa mãozinha aqui simbolicamente significa ousadia, ação, mas através de uma boa estrutura, por isso que é o as de paus. Então esse é o momento para você avançar, para você seguir adiante, seguir em frente, mas dá aquela paradinha antes. Olha, vê se isso é isso mesmo e depois tome a sua atitude. Você vai ter muito mais facilidade para chegar onde você quer. E se tem pessoas no seu trabalho influenciando você, tá, Libra? Bastante atenção. Tenha o seu pensamento próprio. Tenha essa lucidez, tenha essa razão, tenha essa... mas eu penso diferente dessas pessoas. E tá tudo bem. Não tô dizendo para entrar em conflito. Não tô dizendo para você convencer essas pessoas de alguma coisa. Tô dizendo para você ter a segurança sobre o que você pensa e para você não ser influenciado. Eu não tô dizendo aqui para você influenciar as pessoas. Tem cartas que falam isso, né? Influencia, fala, puxa, induz, seduz, vai, leva para um lado, leva para o outro. Mas nesse lado aqui não. Só tá dizendo para você não cair nessa armadilha de ser envolvido em sentimentos que vão levar você a ter comportamentos, ações e resultados que talvez você não gostaria e que muito em breve você pode se arrepender. Então, na dúvida, hesita, pondera, lapida e depois segue adiante. Inclusive, Libra, aproveita, agora aqui é sério, dá o joinha no vídeo. Não tem muita hesitação, dá o joinha no vídeo, toca ali no like, que é muito importante para mim, é muito importante para o canal. É muito importante para o vídeo, claro. Deixa aqui embaixo a sua opinião, a sua mensagem, a sua sugestão, a sua crítica. Esse canal é feito com muito carinho para você, então deixa a sua mensagem aqui que eu sempre leio. E claro, junte-se à nossa família. Libra, junte-se a nós. Inscreva-se no canal. Os vídeos de Libra vão ao ar todos os domingos às 5 horas da tarde, independente do número de visualização, curtida ou o que for. Todos os domingos, às 5 horas, tem um vídeo novo aqui para você. E vai ao ar no domingo, justamente para você ter uma leitura de semana cheia. Uma leitura de domingo até domingo. Então seja muito bem-vindo à nossa família, junte-se a nós. Inscreva-se no canal e toca o sininho para você receber as notificações. Essa é a garantia que você não vai perder as próximas leituras. Inscreva-se e toca o sininho. Libra, seguimos aqui, vamos para relacionamentos. Primeiro eu faço uma leitura para os solteiros, depois uma leitura para quem está namorando, noivo e casado. Para os solteiros, aqui tem uma energia muito boa chegando, uma energia de papa, uma energia de conversas, uma energia de encontros, uma energia de aproximação, uma energia de desenvolvimento, uma energia extremamente linda, positiva e maravilhosa. Só que está ressoando com Rainha de Espadas. Rainha de Espadas se coloca numa posição um pouco mais limitada. Então assim, são eventos que acontecem nessa semana
que deixam você e a outra pessoa mais próximas. Lembrando, é uma leitura para solteiros. Então a leitura aqui está falando de encontros, está falando de sair, está falando de conhecer pessoas novas, está falando de mandar mensagem, receber mensagem, está falando de reciprocidade, mas tem alguma divergência de ideias entre vocês que poderá colocar tudo isso a perder. Libra, de novo, temos aqui um momento de hesitação, calma, paciência e ponderação. Se você está conhecendo uma pessoa, se vocês estão saindo, será que esse é o melhor momento para bater de frente em alguma ideia? Veja bem, estou perguntando. Será que esse é o melhor momento para isso? Ou será que é muito melhor aproveitar o que está acontecendo e depois a gente fala sobre isso? Ponderação não é nem sim nem não. É repensar o que vai acontecer. Então digamos que você saia para jantar com alguém. Chega no jantar, vocês começam a falar sobre política e aí vai cada um para um lado porque cada um pensa de uma forma diferente. Não aproveitaram a janta, não curtiram o depois e ainda criou ali uma situação que talvez seja bem complicada de resolver. Então se isso estiver acontecendo, hesite, pense, será que esse é o melhor assunto para a gente falar no nosso primeiro encontro? Será que esse é o melhor assunto para a gente falar agora? Para a gente debater aqui, não é melhor a gente falar de outras coisas? Então veja bem, isso não é tapar o sol com a peneira, porque haverão momentos corretos para vocês falarem qualquer coisa. Só que nessa semana está dizendo o quê? Que a energia que chega ela é muito positiva, mas ela poderá ser interrompida por uma forma de pensar divergente, por uma forma de ver o mundo totalmente diferente da outra pessoa. E aí entra-se naquele momento de convencimento. Eu preciso provar que você está certo. Aí a outra pessoa sente a mesma coisa. Eu preciso provar que você está certa. Eu dei o exemplo do jantar, mas isso pode acontecer por mensagem de texto, por rede social, por aplicativos. Então um defende uma ideia, o outro defende a outra e conflitos. Ao invés de estarem se amando, estão brigando. Ao invés de estar se aproveitando, fazendo muita coisa interessante que dá para fazer a dois, estão lá discutindo, brigando, perdendo tempo. Então assim, reflita sobre isso. Da Libra, isso é muito importante. Não é o melhor momento para... essa energia de rainha de espadas não é o melhor momento para defender uma ideia, é o momento para aproveitar o momento. É o momento para aproveitar o que está acontecendo. Então, sacerdotisa com as de paus, sim, se posicione, defenda quem você é, não anule a pessoa que você é. Em nenhum momento eu falei para você fazer isso. Seja quem você é na essência, defenda suas ideias, mas evite os atritos. Olha, meu amigo, minha amiga, outro dia a gente fala sobre isso. Hoje vamos falar sobre... E muda o assunto. Muda, sabe? Quebra ali o que a gente chama de rapport negativo, né? Tá entrando numa egrégora negativa, quebra aquilo ali e vai para o outro lado. Então isso vai ser muito importante para as pessoas solteiras. Essa divergência de pensamentos poderá impedir você de conhecer uma pessoa muito especial nessa semana. Ou de já conhecer uma pessoa e ter um resultado ainda melhor. Por quê? Porque entrou num assunto paralelo que não tinha nada a ver com a coisa. E aí, claro que pode prejudicar, tá bom? Então, hesitação, ponderação. Pensa antes de falar. Coloca razão, não só emoção. Não haja por emoção. Coloque razão. A rainha de espadas não é razão, tá? A rainha de espadas, por ser o naipe de espadas, ela é idealista. E idealização é diferente de razão. Razão está muito mais conectado com propósito. E a idealização está muito mais conectada com egoísmo, com ego. O que eu acho que é certo e o que é bom. Então eu defendo a minha ideia. É diferente da razão, tá bom? Só para não ficar dúvidas aí sobre o naipe de espadas e o porquê essa orientação na leitura. Para quem está namorando, para quem está noivo, para quem está casado, olha só que interessante. Aqui a gente tem a energia do Papa ressoando em 7 de copas. O que eu vejo aqui? Tá? Aqui eu vejo uma situação que está vindo de uma recuperação, ou seja, de um problema conjugal, de um problema entre a relação, de um problema entre vocês, de algo que aconteceu. Só que nessa semana as emoções positivas poderão estar muito em alta. É bom aproveitar a parte positiva dessa semana, porque como nós temos o 7 de copas, e eu tenho que ser sincero, o 7 de copas ele fala de muitos projetos, muitos sonhos, muitas idealizações, muitas vontades, mas pouca realização. Então a leitura está falando para aproveitar o momento e não fazer muitas promessas. Promessas dentro de um relacionamento. O que seria isso? As promessas que a gente faz no dia a dia. Eu prometo que eu vou parar de beber. Eu prometo que eu vou parar de fumar. Eu prometo que eu vou ser pontual. Eu prometo que eu nunca mais vou me atrasar. Eu prometo que vou começar um regime. Eu prometo que alguma coisa... Então,
aquela promessa traz uma sensação de que tudo vai ficar bem. Só que a grande tendência é que alguns ciclos voltem a se repetir. Então, de novo, ponderação. Não faça promessas que você não vai conseguir cumprir. Não se comprometa com situações que não estão firmes e seguras para dar certo dentro da relação. É disso que a gente está falando, de dentro do relacionamento. Mas que tem uma sensação de paz, uma sensação de progresso, que é a carta do Papa ressoando em 7 de copas, isso vai ter nessa semana. Tanto positivo quanto para o outro lado, para o lado mais negativo. O que é o lado mais negativo? O lado pessimista. Não, a gente não vai fazer isso porque vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado, sempre deu errado. Então, tá criando uma situação de que iria dar errado, mas nem começaram ainda. Será que vai realmente dar errado? Será que vai realmente dar certo? Então, por isso a ponderação. Existe como a gente fazer isso? Existe recurso? Existe uma forma? Existe o como a gente chegar onde a gente quer chegar? Isso o casal conversando. Se tem como fazer, então vamos fazer dentro do nosso limite, dentro daquilo que é realidade, dentro daquilo que a gente pode fazer. Então, muitas promessas, tanto positivas quanto negativas, poderão acontecer nessa semana. Tenha a clareza para identificar esses momentos. Libra, isso vai fazer muita diferença, muita diferença, muita diferença. Porque a gente inflar algo que é difícil de ser realizado pode causar uma frustração no futuro. E a gente deixar de realizar algo que poderia ser realizado por pessimismo é interromper uma parte importante do processo de evolução da vida e do relacionamento. Então veja bem, a leitura não está falando que é ruim, que é errado. Em nenhum momento a leitura falou que é ruim, que é errado. Mas em todos os momentos a leitura está trazendo ponderação para essa semana. Clareza, pensar, refletir, filtrar antes de tomar a decisão. E a decisão sempre com razão e ousadia. Isso vai ser muito importante. Libra, olha que semana, hein? Que leitura é essa? Uma leitura bastante intensa, bastante complexa, na verdade. Mas aqui estão as suas informações. Desejo que você tenha uma excelente semana. E para brilhantar ainda mais a sua semana, Libra, faça a oração do Arcanjo Miguel. Recomendo, indico que você faça a oração do Arcanjo Miguel. A oração do Arcanjo Miguel é muito forte, muito profunda, muito interna. Faz uma limpeza da camada energética e espiritual com abertura de caminhos. E é esse vídeo aqui, ó. Clica nesse vídeo, faça essa oração. Permita-se ter essa experiência que você vai perceber as coisas mudando nos próximos dias. Então clica aqui, faça essa oração. Um grande beijo para você, ó. E vejo você aqui, ó, nesse vídeo.